Olá, mais um Saúde Agora começando e hoje o nosso tema é o seguinte: diabetes e saúde renal. Tem alguma relação? Pois é, quem vai dizer se sim ou não é o médico que está aqui comigo na tela, lembrando sempre que por causa da pandemia a gente continua fazendo nesse sistema remoto. Quem está aqui é o Luiz Gustavo Trindade. Ele é médico especialista em clínica médica e nefrologia e vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, antes de começar o nosso bate-papo, sei que o senhor está aí no consultório, parou seus atendimentos só para falar com a gente, então muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane, o convite, né? E estou aqui à disposição de vocês, de todo o público que está nos vendo e assistindo, para tirar as dúvidas. Doutor, a gente falou aí diabetes e saúde renal. Qual a relação? Primeiro, vamos explicar o que é a diabetes. Bom, o diabetes, existem tipos de diabetes, né? Diabetes é uma doença relacionada à disglicemia, ou seja, a defeito relacionado à glicose. O mais comum é o diabetes tipo 2, que você tem uma intolerância à glicose. E o diabetes tipo 1, que a pessoa não produz a insulina, que é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Então, diabetes é uma doença muito prevalente no mundo. Cada ano que passa, o número de pessoas que sofrem dessa doença aumenta. E a principal causa que leva as pessoas a terem doença renal terminal, ou seja, aquelas pessoas que precisam de fazer hemodiálise, é o diabetes, de longe, né? Depois a hipertensão, outras doenças, mas principalmente o diabetes. E como que o diabetes está relacionado aí aos nossos rins? Como que mexe? O que acontece com o nosso organismo, doutor? É interessante que o diabetes, apesar de ser uma doença relacionada à nossa glicose, é uma doença sistêmica, ela mexe com todo o nosso organismo, inclusive os rins. Existe um mecanismo que a gente chama de hiperfiltração. O diabetes faz com que o nosso rim tenha que funcionar mais. É como se fosse, ele faz o rim trabalhar mais, sobrecarrega nosso rim. E o grande problema do diabetes, a doença renal, é que normalmente é uma doença silenciosa, a pessoa não tem sintomas. Aos pouquinhos ela começa a perder proteína na urina, né? Essa doença começa a se manifestar de uma forma mais evolutiva até que tem aumento da creatinina, que é um marcador de insuficiência renal. E doutor, só para não ficar dúvida, qual que é a função do rim no nosso organismo? Porque se o diabetes afeta tanto o rim, tem aí um problema? Bom, o rim é um órgão que ele tem várias funções. A principal função do rim é a eliminação das toxinas, ele purifica o nosso sangue. O rim também ele tem a função do controle hidroeletrolítico, ele manda o excesso de água embora e controla a falta de água, assim como os nossos íons, sódio, potássio, por aí vai. E o rim também ele tem função hormonal. O rim, por exemplo, ele regula a produção da vitamina D e do hormônio chamado eritropoetina, que ele produz as células vermelhas da nossa medula óssea. O senhor disse antes que o diabetes faz ele trabalhar mais. Se ele começa a trabalhar mais, chega uma hora que ele dá pane? Sim, ele começa a trabalhar mais, né, como se fosse chegar uma hora que ele não aguenta mais esse excesso de trabalho, e aí começa uma sobrecarga, que aí começa a aumentar a creatinina, que é um marcador de filtração do rim. Então, silenciosamente, essa creatina vai aumentando, o rim vai entrando em insuficiência, até chegar ao ponto que alguns pacientes precisam fazer a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, diálise peritoneal ou o transplante renal. E aí, doutor, como descobrir que se o rim está sendo afetado ou não? A pessoa foi diagnosticada com diabetes. E aí, qual que é a orientação geral? Bom, todo paciente com diabetes, ele deve fazer 2 exames simples, na verdade 3, tá? Que é a ureia, a creatinina, que medem a filtração do rim, e o exame de urina. O exame de urina a gente está acostumado a vê-lo apenas como se tem ou não tem infecção, mas é um exame que ele nos mostra se por um acaso tem perda de proteína, perda de sangue, perda de glóbulos brancos. Então, se a pessoa fizer o check-up dela anual com esse exame, a gente já consegue diagnosticar a insuficiência renal, o início de uma insuficiência renal. Se diagnosticado bem antes, precoce, é possível tratar? Como que funciona? Com certeza, né? Quando a doença ela é diagnosticada no início, a gente consegue até reverter a chamada nefropatia diabética. Se a doença é detectada numa fase mais avançada, o que a gente tem é controle da doença, assim como a gente controla hipertensão e outras doenças crônicas. Mas quanto antes a gente conseguir diagnosticar a doença, melhor são os resultados. Doutor, todo mundo que tem diabetes precisa ter esse cuidado ou pode vir a desenvolver aí um problema renal? Com certeza. Não quer dizer que todo mundo que tenha diabetes vai ter doença renal ou insuficiência renal.
Mas todo mundo que tem diabetes tem um risco grande de ter insuficiência renal relacionada ao diabetes. Então, todo mundo que tem diabetes, né, deve fazer uma avaliação com o nefrologista justamente para entender se tem algum problema relacionado aos rins. Isso, falando de adulto. Criança também é a mesma coisa? A mesma coisa. É claro que a doença renal, ela quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, maior a propensão dela ter a insuficiência renal. Só que as crianças, né, aí nós já estamos falando do diabetes tipo 1, aquela criança que nasce com deficiência de produção de insulina, ela pode sim evoluir com uma doença renal relacionada ao diabetes. É menos comum, mas isso pode acontecer. Doutor, eu queria até voltar, o senhor citou rapidamente, quando que a pessoa vai para a hemodiálise? A pessoa vai para a hemodiálise quando o rim entra em insuficiência renal, né? De uma forma mais didática, a gente classifica a doença renal em 5 estágios. Quando a pessoa tem estágio 5, que é o grau de insuficiência renal, e a gente, através da creatinina, a gente faz uma conta que é da depuração, ou seja, quanto que o rim está filtrando. Se esse rim está filtrando abaixo de 10%, aí sim o médico já avalia o início da terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal, que é uma técnica parecida com a hemodiálise, é diferente, mas é parecida, ou o transplante renal. Mantendo o diabetes controlado aí, a pessoa não vai ter problema de rim, pode ficar tranquila, mas desde que ela se cuide, tome todos os medicamentos, mantenha uma alimentação controlada também. Sim, com certeza. Eu costumo falar com meus pacientes o seguinte, o principal controle e tratamento de diabetes não é nenhum remédio, é principalmente o estilo de vida, é o que a pessoa faz, se ela faz atividade física, o que ela come, a saúde mental. Se a gente conseguir um equilíbrio disso, né, isso é muito mais interessante, potente do que realmente qualquer remédio. Então, se a pessoa consegue manter um bom estilo de vida, um bom controle alimentar, faz uso da medicação de forma correta, faz controle periódico médico, dificilmente ela vai evoluir para estágios mais avançados da doença renal relacionada ao diabetes. E tem tratamento, doutor? Tem cura? Como que funciona? Se já chegou a afetar o rim? Sim. No estágio bem inicial, sim, a gente consegue uma reversibilidade da doença renal, tá? Mas isso é bem no estágio inicial. A grande maioria das pessoas, o que a gente faz é controle, ou seja, tem medicações que a gente utiliza para evitar a progressão da doença renal. Inclusive, a gente está numa era muito interessante para a nefrologia, com descoberta de novas drogas que conseguiram reduzir bem a taxa da insuficiência renal relacionada ao diabetes e conseguiram também reduzir a evolução, o número de pacientes que evoluem para a doença renal terminal. Qual que é a dica, a orientação que o senhor dá para quem está assistindo a gente, doutor? Em relação a esse tema, diabetes versus aí saúde renal. A principal dica que eu dou é o que eu acabei de falar. Acho que o mais importante, né, melhor é prevenir do que remediar. Tá? A doença, infelizmente, a grande maioria das vezes é silenciosa, vale a pena fazer exame. Esses exames são exames simples, né? Exame de urina simples, exame de ureia e creatinina, que a gente facilmente consegue, né, no posto de saúde, numa consulta médica. Tá? E, principalmente, mais do que, né, focar em medicação, focar no nosso estilo de vida, prestar atenção, né, na nossa alimentação, procurar auxílio do nutricionista, fazer atividade física de forma regular. Isso sim é mais importante, tanto na prevenção da doença, até como no tratamento da doença, do que qualquer tipo de medicação. Bom, então estão aí, né, as dicas do Dr. Luiz Gustavo Trindade. Doutor, muito obrigada por falar com a gente aqui do Saúde Agora e tirar todas essas dúvidas. Eu que agradeço, né, foi um prazer participar do programa de vocês, vou estar à disposição quando vocês precisarem. Um grande abraço. Um abraço para o senhor e pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia. E lembrando, quer rever toda essa conversa com o Dr. Luiz Gustavo? É só entrar nas nossas redes sociais. A gente está lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tudo lá, TV Câmara Campinas, você consegue rever este quadro e também outros. A gente se vê na semana que vem. Tchau!